seleções para a Copa América. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. Pitaco do Gufo. Oh, yeah. Segundou, o melhor dia da semana, aquele dia que a gente vem sempre de retrospectiva do final de semana, Giba, mas hoje eu já vou te pedir aí, ó, toca aquela vinhetinha bacana quando terminar a nossa, porque tem uma notícia excelente pra gente passar pros nossos melhores ouvintes. A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Qual? Sim, claro, é ruim sempre quando a gente tem que falar de racismo, porque a gente perde um pouco a esperança na humanidade, que a gente em 2024 ainda tem aqui falar de racismo. Mas a boa notícia em relação a isso é que 3 dos espanhóis acusados de racismo contra Vini Júnior lá naquele jogo no estádio do Valência foram, hoje, segunda-feira, condenados a 8 meses de prisão por injúrias raciais e também 2 anos longe de estádios. São proibidos de frequentar estádios depois de cumprir os 8 meses de prisão. É uma porta que se abre, né? Para que outras condenações venham por aí. É que se a gente for pensar, Prisões, pelo menos. a primeira condenação por racismo no esporte na história da Espanha. Nunca aconteceu antes. Olha só a importância do Vinícius Júnior. Naquele jogo, depois do jogo, ele ter colocado a boca no trombone, ter acusado, ter pedido das autoridades reação, não ter abaixado a cabeça, ter se posicionado. Até, inclusive, o presidente Lula fez um chamado ao primeiro-ministro Pedro Sánchez para que ele faça também uma manifestação. Ou seja, as coisas chegaram num nível tão grande que essas pessoas que tinham provas, vídeos, né, câmeras do estádio, câmeras da televisão mostrando os caras xingando, se essas pessoas não fossem condenadas, ia ser tipo um aval a que o racismo permanecesse nos estádios. Então é uma grande notícia para a humanidade, é uma conquista da humanidade, faz a gente pensar, bom, eu espero que agora os caras pensem 1 milhão de vezes antes de manifestar racismo no estádio. Porque no sábado, Giba, falando de preconceito, no amistoso do Brasil contra o México, numa hora o árbitro teve que parar o jogo porque os torcedores do México estavam fazendo ofensas homofóbicas contra o Alisson, goleiro do Grêmio. Porque no México, o futebol mexicano, apesar do jogo ser nos Estados Unidos, no México tem uma tradição homofóbica horrível, que é quando o goleiro vai bater o tiro de meta, os caras gritam um xingamento homofóbico pro goleiro. Isso é uma tradição já de muitos anos. E que os torcedores do México levaram para o jogo do México contra o Brasil nos Estados Unidos. Aí o árbitro naquela hora parou, colocou em todos os telões e placares eletrônicos, somos contra a homofobia não. E é claro que o árbitro não tem o que fazer ali naquele sentido de punir o torcedor. Todos os torcedores. O que ele tem que fazer é parar isso. Agora cabe, claro, a autoridades, ao Ministério Público norte-americano, no caso, de pegar aquilo ali e tentar identificar algum que outro torcedor, se é que eles querem levar isso adiante. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o futebol ainda abriga essas situações que elas não podem ter mais espaço. E quando elas acontecem e as autoridades reconhecem e param um jogo, ou vão lá e punem, como nesse caso do Vini Júnior, isso é uma evolução social que a gente precisa remarcar e dizer assim, olha, isso está acontecendo. Não pode ser mais feito esse tipo de situação. Se tu pensa que tu vai lá para o estádio e vai começar a xingar o cara com ofensas racistas, com ofensas homofóbicas, porque ali pode, não pode. O futebol não é uma ilha onde ele está permitido ser um animal. E olha que os animais não fazem isso. Então, o animal humano é errado, porque isso faz parte da humanidade. Não tem como a gente dizer... infelizmente, racismo, preconceito, homofobia, isso vai existir para sempre, porque é parte da humanidade. Agora, o que é correção social, isso tem que ser comemorado, porque não pode ser repetido. E muito bem, então, um árbitro lá nos Estados Unidos, muito bem a equipe da FIFA que estava na organização e muito bem também para os juízes lá na Espanha que terminaram condenando esses torcedores do Valência. Dentro de campo, algo a acrescentar sobre as atuações da dupla no fim de semana? Sim, Grêmio fez o certo, empatou com o Estudiantes, porque se vencesse ia para o lado ruim da chave, para o lado mais difícil, né? Mesmo que jogasse em casa no segundo jogo contra o Peñarol,
Se passasse, ia ter que enfrentar o São Paulo, o Flamengo ou o Palmeiras, e aí as chances de chegar numa final seriam muito menores. Com o empate, o Grêmio conseguiu o lado bom da chave. Eu não vejo, assim como todo mundo está dizendo, o Fluminense muito mais favorito contra o Grêmio. Eu acho que é igual para igual. É, Grêmio... perdeu o gás o Fluminense um pouco. Sim, né? o Fluminense está muito mal atualmente, né? Apesar que está muito tempo sem perder na Libertadores, desde o ano passado, mas o atual Fluminense está muito fraco. Então, o Grêmio tem muita chance, sim, de ir para as quartas de final contra o Fluminense. E o Internacional vai pegar o Rosário Central, que é um time dificílimo, com uma torcida apaixonada, um time que tem, no momento, está muito bem também. Então, o Inter, por os playoffs da Sul-Americana. Mas aí, Giba, até queria saber a tua opinião. O foco do Inter não é o Campeonato Brasileiro? Por que essa obrigação de ter que ganhar a Sul-Americana, ter que seguir adiante com a Sul-Americana? Joga com as reservas, foca no Brasileirão, recupera um bom futebol, foca em jogar bem. E a Sul-Americana, o que acontecer, o que não acontecer, tanto fez, tanto faz. Essa seria a minha opinião. Mas o que eu entendo é que o torcedor colorado está desesperado para ganhar esse título da Sul-Americana. Não, e se não passasse agora, ia ser mais um vexame. Porque ser eliminado na fase de grupos, para esse grupo aí, com Tomayapo, Delfim e Belgrano, ia ser um outro vexame, né? Mas a Sul-Americana é isso. Esses são os adversários da Sul-Americana. Não, mas se é pra cair fora na Sul-Americana, é que caia na semifinal, na final, mais adiante. Vai indo. Até porque, quanto mais tu vai indo, mais tu vai ganhando dinheiro, né? Tem a parte financeira que é importante. E o brasileiro, não que seja um sonho que vai ficar para... Eu ainda tenho esperança, mas a Sul-Americana é mais fácil que o brasileiro, né? Óbvio. Sim. Então, se já perdeu o gauchão, se tiver que ganhar algum título, se for pelo menos a Sul-Americana, com esse ano que tivemos, com a tragédia, com todo o fator local que vai ficar prejudicado, vale, né? Sim. Vale.